Daí galera, tudo bom? Então, como eu combinei com vocês, eu vou mandar aqui um vídeo com a resolução de alguns exemplos de pirâmide regular. Esse exemplo é o exemplo 1 de pirâmides que está lá no material que eu entreguei para alguns impressos e para outros que deu problema na gráfica não está impresso, mas o material está disponível lá no nosso sistema SIGA, tá ok? Bom, esse problema consistia em calcular algumas medidas de uma pirâmide hexagonal regular. E dizia que essa pirâmide hexagonal regular, ela tinha 4 centímetros de aresta da base, tá? E 6 centímetros de altura. Lembrando que sempre na pirâmide eu consigo formar esse triângulo lá dentro, ó, um triângulo retângulo. Essa medida aqui vertical é a altura da pirâmide, que forma um ângulo de 90 graus aqui com a base nesse caso, porque é uma pirâmide irregular. Essa medida aqui é o apótema da base. E essa outra medida, que é a hipotenusa desse triângulo em vermelho que eu destaquei aqui, é o apótema da pirâmide. Então lá, de novo, daquele triângulo, eu tenho o apótema da base, o apótema da pirâmide e a altura. De novo, apótema da base, apótema da pirâmide, a altura. É um triângulo retângulo básico de pirâmides. Nesse caso, foi dado que a altura media 6 centímetros. O problema pede para calcular apótema da base, apótema da pirâmide, área lateral e volume. Então, vamos começar pelo apótema da base, tá? Então, para pensar no apótema da base, eu desenhei a base aqui novamente. A base é um hexágono regular, ou seja, é um polígono de 6 lados, que todos os lados medem 4 centímetros. Ele é regular, ele é equilátero, né? Bom, então, o apótema é a distância do centro aqui, que nas aulas eu falei da circunferência circunscrita, né? Então, vai desse centro aqui até o lado, até metade aqui do lado. E no caso do hexágono regular, ele é igual à altura desse triângulozinho aqui que eu estou desenhando. Então, está aqui um triângulo, né? Esse triângulo, a gente sabe que é um triângulo equilátero, pela definição de hexágono regular, esse triângulo é equilátero. Então, esse apótema é igual à altura do triângulo equilátero. Então, no caso do hexágono, o apótema é igual à altura de um triângulo equilátero, cujo lado tem a mesma medida desse hexágono regular, tá? Então, aplicando ali a equação apótema igual a L raiz de 3 sobre 2, que é a altura de um triângulo equilátero, eu tenho que a medida do lado é 4, então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2, simplificando, eu tenho que o apótema da base, nós estamos calculando a apótema da base, mede 2 raiz de 3, beleza? Então, a gente tem agora já o apótema da base, que mede 2 raiz de 3, e inicialmente a informação de que a altura era 6 centímetros, e também que a aresta da base mede 4 centímetros. A segunda pergunta é com relação ao apótema da pirâmide, tá? Então, esse triângulo vermelho aqui que eu representei aqui novamente, é aquele lá que estava dentro da pirâmide, né? Aqui está o apótema da base, aqui está a altura e aqui está o apótema da pirâmide. De novo, então está ele aqui embaixo. Apótema da base, altura da pirâmide e apótema da pirâmide. Beleza? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, que é esse aqui, a altura, que é um dos catetos, mede 6 centímetros. O apótema da base, que a gente acabou de calcular, mede 2 raiz de 3 centímetros. Eu posso utilizar, então, Pitágoras para calcular a medida do apótema da pirâmide. Então, aplicando Pitágoras, lembrando que aqui o apótema da pirâmide é a hipotenusa, tá, gente? E esses são as medidas de 2 catetos nesse triângulo retângulo. Então, aplicando Pitágoras, eu vou ter que o apótema da pirâmide ao quadrado igual a 6 ao quadrado, que é a altura, né, que é um dos catetos ali, o apótema da base, que era o outro cateto, 2 raiz de 3. 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado, 4. Vezes a raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Lembrando
Eu elevo 2 ao quadrado e a raiz de 3 ao quadrado. Então, vai ficar 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. 12 mais 36, 48. Então, eu vou ter que G, que é o apótema da pirâmide, é raiz quadrada de 48. Só que eu já fatorei aqui e marquei que é 4 raiz de 3, tá? Bom, então, retomando. Tenho agora apótema da pirâmide, mede 4 raiz de 3. Tenho o apótema da base, 2 raiz de 3. A altura, 6 centímetros. E a aresta da base, que eu representei aqui a base, 4 centímetros, tá ok? A próxima pergunta é área lateral. A área lateral tem uma equação que nós desenvolvemos, que é semiperímetro vezes o apótema da base. E isso dá a área lateral. Semiperímetro é metade do perímetro da base. Como é um hexágono, eu fiz 6 vezes 4, que é o perímetro total, e dividi por 2. Então, o semiperímetro, metade do perímetro desse hexágono, é 12 centímetros. Logo, a área lateral vai ser semiperímetro vezes o apótema da base. Semiperímetro vezes o apótema da base vai ficar 12 vezes o apótema... apótema da pirâmide. Semiperímetro vezes apótema da pirâmide. Isso é uma confusão comum que acontece, tá, gente? Semiperímetro vezes apótema da pirâmide. Por isso que eu marquei aqui 12 vezes 4 raiz de 3. 12 é o semiperímetro vezes o apótema da pirâmide. Então, a área lateral, 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos lá. Por último, o volume. Volume é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base, nesse caso, era um hexágono regular. Então, o hexágono regular tem a equação de área 6L² raiz de 3 sobre 4. E nesse caso, o lado do hexágono mede 4. Então, vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu simplifiquei aqui o 4 com esse quadrado, então ficou 6 vezes 4, 24 raiz de 3 centímetros quadrados, a área da base. Com isso, eu calculei o volume. Volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, vai ficar 24 raiz de 3, que é a área da base, vezes a altura da nossa pirâmide, que é 6. Simplifiquei o 6 com 3, tá? 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 24, 48 raiz de 3 centímetros cúbicos, que é o volume que a gente está calculando, tá certo? Então, lembrando, nunca confundam a altura, apótema da base, apótema da pirâmide. Aqui dentro da pirâmide, a altura, apótema da base, apótema da pirâmide. Um abraço, eu espero que todos vocês assistam esse troço aqui, porque dá trabalho. Um abraço, gente.